Na última aula a gente estava falando da responsabilidade civil objetiva, mais especificadamente entrando nas chamadas teorias do risco. Então, o que eu falei para vocês aqui até agora é que lá atrás a gente estudou a responsabilidade civil subjetiva, que é aquela que pressupõe uma conduta, uma culpa, um dano e que esse dano tem um nexo causal com aquela conduta culposa. Beleza. Essa é a regra no direito civil, no Código Civil. Mas, em algumas situações, você tem uma responsabilidade que a gente vai chamar de responsabilidade civil objetiva, que possui como pressuposto somente uma conduta, que é, em regra, um risco da atividade, um dano e um nexo causal. Veja que essa conduta aqui, ela vai envolver não só o risco da atividade, como os outros riscos que a gente vai ver aqui mais à frente, mas a maioria dos casos, a conduta aqui, ela envolve aquela atividade que você está gerindo ali, como eu disse, vai inclusive trazer essa responsabilidade civil como regra lá no Código de Defesa do Consumidor, que é um assunto que a gente vai falar mais à frente. Mas dizer o seguinte, quando a gente fala em responsabilidade civil objetiva, como eu falei para vocês, não é que ela não existe culpa. Ou seja, não é que a culpa ali ela não faz parte do contexto em si. A ideia por trás é que a culpa ela é independente. Ou seja, tendo culpa ou não, a responsabilidade ela existirá da mesma forma. A gente extrai aqui como, vamos dizer assim, como a cláusula geral de responsabilidade civil objetiva do Código Civil, o artigo 927, parágrafo único, como nós vimos lá atrás, que diz que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa. Então, veja, pode ter culpa ou pode não ter, é irrelevante, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano, por sua natureza, por sua natureza, cadê? Quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para direitos de outrem. Esses casos especificados em leis são os casos que a gente vai ver inclusive hoje. Então você tem várias situações em que a lei expressamente diz que não precisa de culpa. O Código de Defesa do Consumidor seria um exemplo, que inclusive vai se basear no risco da atividade, então seria um amplo diálogo nessas duas possibilidades aqui. Mas eu vou mostrar para vocês que você tem situações de responsabilidade civil objetiva, mesmo não envolvendo nada de atividade aqui, como ocorre, por exemplo, a responsabilidade dos pais pelos atos dos filhos menores, que é um assunto que a gente vai estudar aqui hoje. Mas é para vocês que nós vimos aqui um breve histórico, né, a questão da expansão populacional, massificação de danos, crescente apelo pela segurança, dificuldade de produzir a chamada prova diabólica. A gente acabou chegando na responsabilidade civil objetiva, que é muito mais fácil de se demonstrar, ela é muito mais fácil de ser verificada dentro de um processo, quando você não precisa provar ali a existência de culpa. Aí nós paramos no último ponto aqui, falando da relação da responsabilidade civil objetiva com as chamadas teorias de risco. E aí eu até destaquei aqui para vocês que você tem, quando fala assim, risco da atividade, é aquela prática reiterada ali de um determinado ato, né? Até eu nem sei porque que eu coloquei isso aqui. Na verdade, ele deveria estar aqui dentro da própria teoria do risco, da atividade. Vamos organizar isso aqui. Então, vimos lá. Primeiro, teoria do risco que a gente destacou aqui, risco administrativo. E aqui, basicamente, dispõe o seguinte, que o Estado ele acaba sendo responsabilizado de forma objetiva por todos os atos, vamos colocar aqui. O Estado responde de forma objetiva por todos os danos causados pelos agentes e órgãos que o representam. Então, basicamente, a teoria do risco administrativo diz que o Estado, a partir do momento em que ele gere ali a máquina pública, a partir do momento que ele tem o poder administrativo, ele passa a ser responsável de maneira objetiva pelos danos causados pelos agentes e os órgãos que o representam. Ou seja, servidores públicos, órgãos públicos, entes públicos, todos esses sujeitos que fazem parte do regime jurídico administrativo, que é algo que vocês vão estudar ainda, eles são de responsabilidade do Estado como um todo. É óbvio, como eu falei para vocês aqui, que se, após a responsabilização do Estado,
ficar demonstrado que aquele sujeito lá, aquele agente, por exemplo, ele agiu de forma culposa, por exemplo, ele foi real responsável por aquele dano ali, você vai ter o direito de regresso do Estado com relação àquele sujeito ali, o que é, inclusive, muito comum. Vimos também a teoria do risco criado, que é aquele sujeito que cria o risco, ele acaba assumindo a responsabilidade, está lá no artigo 938. Vimos a chamada teoria do risco da atividade, que é a mais comum, que como eu disse para vocês, que está expressa no 927, aquele que, por uma prática reiterada de determinados atos aqui em um sentido, que a gente vai chamar aqui de atividade mesmo, um processo, né, praticamente, quando essa atividade em si ela colocar as pessoas em risco, você vai ter responsabilidade civil operando ali. O exemplo mais fácil da gente trabalhar aqui é a própria atividade empresarial, que vai, ora, trabalhar com a teoria do risco-proveito, ora vai trabalhar com a teoria do risco da atividade, que são muito próximas. Por quê? Se você pensar na teoria do risco da atividade, você colocaria aqui atividades empresariais que envolvem, por exemplo, esportes radicais, transportes, qualquer tipo de atividade que envolva um risco ali. Quando você pensa na teoria do risco-proveito, você já abre um pouco mais de leque. E aí você tem, por exemplo, a responsabilidade de um shopping com relação àquela pessoa que escorregou no chão molhado e caiu. Por que isso? Porque o shopping ele lucra quando a pessoa entra ali, já começa lucrando. Na maioria das vezes a pessoa paga o estacionamento. Para não dizer que consome nas lojas que pagam a mensalidade ali, o aluguel para o shopping. Então, a partir do momento que você tem um lucro, aquele lucro ali ele atrai para a pessoa a responsabilidade de um dano que possa ocorrer daquilo ali. A teoria do risco-proveito é a teoria que é aplicada para a maioria da doutrina no Código de Defesa do Consumidor. Como eu disse para vocês, teoria do risco da atividade, teoria do risco-proveito são teorias muito próximas, elas estão extremamente relacionadas aqui, só que o risco da atividade é aquela atividade que gera efetivamente um risco, mas o risco-proveito é qualquer tipo de atividade que gera um lucro, um bônus para aquela parte ali, ela acaba assumindo para si um ônus, que é a própria responsabilidade pelos danos que vierem a ocorrer. E aí chega a teoria do risco integral, essa aqui é bem interessante, que ela não admite excludentes de responsabilidade civil, e aqui, inclusive, quando inexistir nexo causal, isso aqui é bem louco, né? Então veja, você tem a teoria do risco integral, ou seja, você fala que existe responsabilidade civil desde que demonstrado que teve uma conduta e que existe um dano. Pode ser que essa conduta aqui nem tenha ligação, nexo com o dano, mas para a teoria do risco integral, você vai responsabilizar esse sujeito. Isso é muito louco. Quais são os exemplos de jurisprudência aqui? Primeiro, dano ambiental. Isso é o clássico. Então veja, vamos imaginar a seguinte situação. Existe uma determinada empresa que está poluindo um rio aqui, sei lá, poluindo o ar numa região da cidade. Você não consegue demonstrar de onde sai aquela poluição lá, mas tem várias empresas naquela região. O que a teoria do risco integral vai dizer? Vai dizer que todas aquelas que estão ali, mesmo que você não saiba quem que é que realmente está soltando aqueles gases poluentes ali, todas elas serão responsabilizadas pelo dano ambiental. Você sequer analisa se tem excludente de responsabilidade civil ou não. Por exemplo, mostrou lá que a parte, né, no caso aqui o Ministério Público, ele não conseguiu demonstrar que aquela parte ali efetivamente ela é a causadora do dano. Então, mesmo ausente um nexo causal, você vai punir aqueles sujeitos que estão praticando um ato que pode vir a ser. Aqui você trabalha com um princípio que é muito importante, que é o princípio da precaução. O simples fato de você ter um indício de que aquela conduta lá gera dano, você já pode responsabilizar a parte. Os exemplos mais dizer assim, gritantes que a gente tem disso aqui é o dano nuclear, que está no próprio artigo da Constituição, que é o 21, inciso 26, a linha D da CF.
Então a Constituição fala também que o dano nuclear ele vai abarcar essa responsabilidade integral, mesmo que você evidencie ali, por exemplo, que houve culpa exclusiva da vítima, que houve culpa exclusiva de terceiro, que não existe responsabilidade civil por ausência de nexo causal, que é vamos dizer assim, o cerne da nossa inexistência de responsabilidade civil. Você vai manter aquele que promove atividade nuclear sendo responsabilizado por todos os danos que ocorrem ali. No nosso Código Civil existe um caso também, que é o devedor em mora pela impossibilidade da obrigação. Isso está lá no artigo 399 do Código. Esse aqui é importante a gente destacar, que é um caso mais próximo a nós, e eu até vou falar um exemplo aqui que talvez vocês vão lembrar disso, professor de obrigações. O 399 fala o seguinte: o devedor em mora, ele responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante o atraso. Qual é o exemplozinho clássico lá? Geralmente o professor de obrigações gosta de falar do cavalinho. Então eu tinha que entregar um cavalinho para o Flávio no domingo. E eu não entreguei. O cavalinho está lá na minha fazenda até hoje, terça-feira. Ou seja, eu estou em mora. Eu não cumpri a minha obrigação no modo e no tempo que deveria ter cumprido. Aí o que acontece? Uma chuva do cão, e aí tem um enchente lá, sei lá, cai um raio em cima do meu cavalo e ele morre. Veja, o exemplo aqui de um raio caindo no meu cavalo é um exemplo de caso fortuito ou de força maior, que vai impossibilitar o cumprimento da minha obrigação. Ou seja, em regra, eu seria isento da minha obrigação de entregar o cavalo, mas obviamente deveria devolver o dinheiro referente à compra ali. Né? Então vamos pensar que eu vendi para o Flávio por R$ 4.000 o cavalo, caiu um raio nele, em tese, ou em regra, eu não teria que entregar o cavalo, por óbvio, o cavalo morreu, mas também devolveria o dinheiro para o Flávio. É como se a gente desfizesse a negociação. Agora, quando eu falo que o sujeito que está em mora responde pela impossibilidade da prestação, eu falo o seguinte: tinha que entregar o cavalo no domingo. Ok, hoje é terça-feira. Não entreguei? Não. Então eu estou em mora. Por quê? Não entreguei o cavalo no modo de tempo que deveria. Caiu um raio nele, o cavalo morreu. Beleza, não é mais possível entregar o cavalo. Ok, o que é? Eu vou ser obrigado a indenizar. Perfeito. Ou seja, eu terei que pagar as perdas e danos, multa lá do contrato, ou o que tiver. Eu vou me responsabilizar como se aquela impossibilidade da prestação tivesse sido com culpa. E olha que loucura. Sim, a impossibilidade de prestação por caso fortuito ou força maior, ela extingue a obrigação sem prejuízo. Cada um para o seu canto, cada um assume o seu prejuízo. Mais ou menos isso, ok? O caso fortuito é a força maior. Como ele impossibilita uma obrigação por algo que é fora do controle das partes, é como se desfizesse a relação e cada um assume o seu prejuízo, ok? Eu tenho o prejuízo de não ter o cavalo e não ter o dinheiro, e você tem o prejuízo de que iria comprar um cavalo, certamente você tinha uma intenção com aquele cavalo, e não vai ter mais. Cada um para o seu lado, vamos dizer assim. Quando o sujeito está em mora, ele responde por qualquer causa que impossibilitar a sua obrigação. Então vamos imaginar, eu não entreguei esse cavalo pro Flávio. O cavalo de repente deu um trem no coração lá e morreu. Eu respondo? Sim. Tal qual eu teria respondido se fosse culpado, se eu tivesse ido lá e dado uma facada no cavalo e matado ele. Então veja, mesmo por culpa de terceiro, veio um sujeito e atropelou meu cavalo enquanto ele estava sendo levado para o Flávio. E aí veja, você teria uma situação de responsabilidade civil de terceiro. Em que, em tese, o que ocorreria aqui? Eu seria... Não, por quê? Porque o artigo é claro em falar que... Percebeu? Era isso que eu ia falar. Em regra, o que aconteceria nessa situação? Eu teria que pagar para o Flávio o valor do cavalo lá com perdas e danos e tudo. E aí, se eu demonstrasse que o cara que atropelou o cavalo, ele era realmente o responsável por aquele dano, eu iria entrar com o direito de regresso. Mas como eu estava em mora, veja, eu assumo o risco integral. Não existe excludente de responsabilidade. Pode vir um terceiro, pode ser que o Flávio, no momento de buscar ali o cavalo,
Ele deixou o cavalo tropeçar, o cavalo bateu a cabeça ali e morreu, sei lá, um trem assim. Veja, culpa exclusiva da vítima. Não interessa, o sujeito em mora, ele tem responsabilidade civil integral. Isso é bem interessante. Não entendi essa pergunta, perdão. Uhum, sim. Sim, somente o dano do cavalo. Ele seria, o que eu estou falando aqui é que essa responsabilidade integral, ela não vai me eximir eu, devedor, de ter que te pagar tudo, exatamente, ter que pagar tudo que era responsabilidade sua. Porque vamos pensar num exemplo aqui que eu não estou em mora. O cara me atropelou. O que, que eu tenho que te pagar? Só devolver o cavalo, percebeu? Aqui o efeito do fato exclusivo de terceiro seria o mesmo efeito do caso fortuito ou força maior. Não está no meu controle aquela ação ali. Foi um terceiro que me atropelou. Não tem como eu ser obrigado a reparar ou indenizar alguém por esse ato. Aí eu teria, obviamente, o direito de receber esse cavalo do terceiro. Agora, quando eu falo de existente aqui risco integral, significa que eu tenho que te pagar o cavalo, mais perdas e danos, mais juros, mais mora, mais, sei lá, o que tiver, né, de punição lá do 395, honorários, né, se você estava me processando, e posso solicitar depois do cara o dano que ele me causou, que foi o cavalo ali a princípio. Sim, sim, todos. Quando o código fala perdas e danos, na verdade ele deveria falar indenização. Tem direito à indenização. Pode ser qualquer tipo de indenização. Vamos imaginar que você está adquirindo esse cavalo porque era um cavalo perfeito para, sei lá, sua recuperação como pessoa que tinha ficado com problemas de locomoção. Sei lá, você tem uma porção de possibilidades aqui para pensar até num dano moral aqui, que diminuiu a sua qualidade de vida, né? Você já tinha uma indicação médica, estou viajando aqui, estou sendo bem o advogado do diabo, mas você tinha uma indicação médica, aquele cavalo, que é o único que tem na minha região, que tinha na minha região, era o que iria possibilitar eu fazer aquela terapia com o cavalo e tal, com chances grandes de voltar a andar, e aí de repente, puf, interrompe isso e você tem que procurar um outro cavalo. Seria um exemplo de dano moral aqui na situação. Beleza? São esses os casos de risco integral que a gente pode mencionar aqui, reconhecidos pela jurisprudência. Dano ambiental, o dano nuclear e o chamado dano do devedor em mora. Beleza? Aí a gente fecha essa parte inicial aqui, digamos assim, para começar um novo assunto. Isso aqui cai demais em prova, que é a chamada responsabilidade civil pelo fato de outrem. Ou seja, é a responsabilidade civil de uma pessoa pelo fato praticado por outra pessoa, por terceiro. Então o que a gente pode falar aqui? Vou colocar assim. Em regra, responde civilmente. Vamos colocar assim, em regra, haverá responsabilidade civil para quem 1. Age ilicitamente, colocar assim, em regra, de acordo com o Código Civil. Haverá responsabilidade civil para quem age ilicitamente, nos termos do artigo 186, para quem abusa de direito, artigo 187, e para quem exerce atividade de risco, artigo 927, parágrafo único.
Então, existindo dano, então lembrar sempre disso, haverá responsabilidade civil, lembrar da necessidade de dano, eu falei para vocês, é pelo dano que se recebe. Então haverá responsabilidade civil, desde que tenha dano, óbvio, aquele que age ilicitamente, aquele que abusa de direito e aquele que exerce atividade de risco. Ok. Esses são, vamos dizer assim, essas são as modalidades de você falar em responsabilidade civil quando se trata de código. Mas é possível, vou colocar assim, como exceção, é possível a responsabilidade civil por fato de outrem, isto é, por conduta praticada por terceira pessoa. Essa responsabilização ou responsabilidade é chamada de, vou colocar essa situação. Essa situação é chamada de responsabilidade indireta. Então veja, estamos trabalhando com a seguinte situação. Você, Flávio, será responsabilizado por uma conduta de uma pessoa que não é você, ou seja, conduta de terceiro, fato de outrem. Veja que isso, obviamente, é uma exceção. E tomar cuidado. A responsabilidade indireta, ela é diferente daquilo que a gente viu lá em cima, que é o chamado o quê? Dano indireto. Tomar cuidado. O dano indireto é aquele dano que a gente chama também de ricochete. Atinge uma pessoa de forma reflexa. Eu vou aqui xingar o pai do Flávio. Então veja, que é falecido. O pai do Flávio falecido, não tem mais direito, obviamente não sofreu dano. Mas o Flávio, como filho, ele sofre um dano que a gente vai chamar de dano indireto, ou dano ricochete, também chamado de dano reflexo. Aqui nós estamos falando não de dano, estamos falando de uma responsabilidade indireta. O que isso significa? Uma parte sendo responsável por um dano causado pela conduta de outro sujeito, terceiro alheio a essa situação aqui. Beleza? Então veja, segundo código, a responsabilidade civil pelo fato de outrem será objetiva, nos termos do artigo 933, e solidária, nos termos do artigo 942, parágrafo único. Vamos copiar esses artiguinhos aqui. 933, cadê ele? Nós estamos 300 aqui procurando. 933 diz o seguinte: as pessoas indicadas nos incisos 1 a 5, que é exatamente o artigo que nós vamos estudar agora, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros. Então, vamos destacar aqui. As pessoas indicadas no inciso do artigo antecedente, que trata da responsabilidade pelo fato de outrem, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos ali praticados. Esse é o artigo 933. E você tem o 942, que diz o seguinte, parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores, os coautores e as pessoas designadas no artigo 932. Então aqui nós estamos falando de uma responsabilidade solidária. O que é a responsabilidade solidária? Todos respondem pelo todo, ok? Tanto o sujeito que cometeu o dano, ele responde, como aquele sujeito que é aqui listado como responsável pela a prática de terceiro. A responsabilidade ela é solidária. Os dois serão responsabilizados
em regra, ok? E interessante mencionar que onde estão essas situações? Elas estão aqui no artigo 932. É o 932 que vai mencionar legalmente quem são as pessoas que respondem pelo fato de outrem. Então, vou colocar assim: a responsabilidade pelo fato de outrem encontra-se no rol taxativo do artigo 932. Vamos lá, estudar um por um. O que tem no 932? São também responsáveis pela reparação civil. Primeira hipótese: os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e sua companhia. Olha que interessante. O que esse artigo está falando para nós? O pai, quando ele tem um filho menor, ou seja, menor de 18, que estiver sob a sua autoridade ou sob sua companhia, ou seja, quando ele for responsável pelo filho ali, vamos imaginar, meu filho está aqui, minha casa, minha cidade, sei lá, está próximo a mim, eu, pai, sou responsável pelos danos praticados por esse filho. Então, os exemplos clássicos lá. Meu filho pega o carro e sai louco e bate o carro na rua, né? Pega escondido, sempre, né? Sempre é escondido. Ou vamos imaginar como filho da Celane, que fica andando de bicicleta no estacionamento do condomínio, né? Aí vamos imaginar um exemplo hipotético aqui, que ele perde o controle da bicicleta e bate num carro e quebra lá um retrovisor, quebra um vidro de um carro. Quem que será responsável? Aí, como eu disse para vocês, a regra é responsabilidade objetiva, ou seja, você não precisa provar que a Celane devia estar lá olhando o filme, nada disso, o filho, nada disso. Você já parte do pressuposto que o ato cometido pelo filho que gera um dano, ele é de responsabilidade da Celane, ponto final. Como se fosse um risco do filho, né? Risco do filho ali, filho menor solto. Além disso, você tem, em regra, uma responsabilidade solidária entre o pai e o filho, certo? Não. Por quê? Essa aqui é uma exceção. Vou colocar assim, cuidado. Esse artigo aqui, ele adora cair. O artigo não, essa situação da responsabilidade do pai com relação ao filho. Porque aqui tem, vamos dizer assim, duas exceções bem importantes. Primeiro, os pais não possuem direito de regresso. Onde que você vê isso? Está aqui no 934. Ó. Bem legal isso aqui. Olha que loucura. Todas as outras situações podem, menos essa aqui. Aquele que ressarciu o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for seu descendente. Beleza? Tá aqui. Isso. Aqui, quando falou absoluto ou relativamente capaz, viajou, né? Deveria ter colocado ali descendente seu menor, basicamente assim. Ou mesmo tivesse colocado incapaz. Sim, parece aqui, se você pensar que os pais são responsáveis pelos filhos menores, ponto final. Se o filho for maior, mas for incapaz, ele já não é responsável, ok? Aí quando você pega o 934, dá a parecer que o pai vai ser responsável pelo dano daquele filho que... Uhum. Tá. Não, nada a ver. Toma cuidado, ó. O que a gente está falando aqui? Responsabilidade de alguém pelo fato de outra. Uma pessoa é responsável pelo fato causador de dano praticado por outra.
Primeiro ponto. Ok. Primeira hipótese, os pais, ou seja, os pais são responsáveis pelos danos causados por outrem filhos menores. Ponto final. Filho maior, tá fora. O pai não é responsável pelos atos do filho maior. Ponto final. Aqui eu já derrubo sua pergunta. Não há responsabilidade nenhuma do pai pelo ato do filho maior. Ponto final. Ah, mas o filho é incapaz. Foda-se. Ele é maior? Maior. Então, é o que está expresso no código aqui. Mas, e aí vocês vão entender isso aqui daqui a pouco, quando eu começar a falar das outras possibilidades de responsabilidade pelo fato de outra, né? Quando eu falo, por exemplo, do empregado do empregador com relação aos empregados, então veja, eu estou trabalhando numa determinada distribuidora de bebidas onde eu sou empregado e atropelo alguém porque eu vacilei. Passei o sinal vermelho e atropelei alguém. Pergunta-se, o meu empregador, sei lá, Disque Bebidas, será responsável? Sim. Por quê? Responsabilidade do meu empregador, Disque Bebidas, pelos atos que eu, empregado, cometi. Atropelei alguém porque passei o sinal vermelho. Mas pode o Disque Bebidas entrar com a ação de regresso, me cobrando porque eu fui efetivamente o responsável por aquele dano? O artigo 934 está falando. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem, Disque Bebidas por mim, pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou. Salvo, aí a gente entra nessa exceção aqui, se for a situação do filho. Beleza? Sim. Ó, lembra sempre disso aqui, ó. A indenização mede-se pela extensão do dano. Ah, mas foi um acidente, tal, estragou o carro. Ok, estragou mais o quê? Não interessa o que mais estragou. Tudo que tiver de prejuízo é dano. Se é dano, existe responsabilidade civil. Imagina, você quebrou a perna, tinha um notebook lá que quebrou. Tudo isso é dano. Percebeu? Você tem que ter sempre na mente o seguinte, o que foi de dano? Puf, foi isso aqui. Eu tenho essa quantidade de valor aqui relacionada ao dano. Essa será a responsabilidade do sujeito. Essa é o ônus da prova é daquele que alega. Se você alegou que sofreu dano, você tem que provar qual foi o seu dano. Principalmente paciência. Ah, o sujeito vai pensar lá, o celular quebrou, aí você demonstra lá, ó, sei lá, um boletim de ocorrência, ó, inclusive meu celular, pelo impacto tal, quebrou, paciência. Você acaba assumindo vamos dizer assim, é, azar. Ninguém mandou bater. Ninguém mandou ser responsável pelo acidente, percebeu? O fato em si, você tem que trabalhar assim, o fato que gerou o dano. Se você, como que eu já vi várias vezes, se você é o advogado do diabo que quer cavar outros danos, paciência, você bateu na pessoa errada, né? Você bateu na pessoa que vai te quebrar, porque ela vai te... Né? Mas isso é legal, sua pergunta é boa, porque, por exemplo, quem advoga para empresas que tem, por exemplo, estacionamentos, um shopping, por exemplo, quando furtarem um carro lá, tem certeza que o consumidor vai falar que tinha um notebook da Apple, tinha um iPhone lá dentro, tinha uma máquina de tirar foto de não sei quantos mil reais. Isso é comum. Então, veja, o judiciário, infelizmente, ele já está acostumado, os juízes já estão acostumados com essa, que eles falam, sim, perfeito. Não, você estava lá, tá, mas você tem a nota fiscal? Você tem como demonstrar que você comprou antes ali e tal? Ou, sei lá, aí você já vai pular para um outro problema que é muito além do que a gente vai estudar aqui, que é prova, né? Vou te dar um exemplo. É muito comum, pegava muitos casos lá no juizado, de perda de bagagem. O cara vai viajar, o avião some com a bagagem lá. E aí, o que que tinha lá dentro? Ah, tinha, sei lá, as calças jeans, tinha roupa social, tinha um terno, sei lá, terno é caro. Ah, beleza, mas cadê a nota fiscal? Cara, você guarda a nota fiscal de terno. Mas será que é razoável uma pessoa que está indo para um congresso, ela está levando um terno? Sim. Mas será que é razoável uma pessoa que está indo para a praia levar um terno? Não. Será que é razoável uma pessoa levar,
celular, relógio, notebook, mais 10 tipos de perfume importado, né? Aquilo que a gente vinha lá, sapato de salto de não sei quantos mil reais. Veja que o juiz ele acaba ali fazendo um juízo de ponderação. Sim, sim. Aí, sem nota fiscal. Aí que geralmente os juízes costumam fazer? E aí eu volto aqui, ó. Quando a gente estudou lá, dando material. Pam, 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 pam. Isso é bem legal que é difícil um advogado que sabe isso aqui. O que você precisa falar do dano material? Comprovar. Você pode falar o que tiver lá. Se você não comprovar, não tiver sei lá, uma nota fiscal com uma testemunha, uma foto você no aeroporto lá comprando um negócio no Duty Free, o juiz vai simplesmente desconsiderar. Mas aí o que você vai fazer de forma inteligente? Vai pegar esse valor aqui que não é possível comprovar e vai jogar ele onde? Aqui, ó. Dano moral. Ou dano extra patrimonial. Você fala, olha, existiam vários bens ali que não se tem como provar, mas pelas circunstâncias do fato, são de todos críveis que eles efetivamente existiam. Como, por exemplo, uma viagem que o cara fez para Miami, que é um lugar comum o pessoal ir comprar roupa, principalmente ternos, trem, tem até um episódio interessante de um juiz que falou que, como assim os juízes ganham pouco, né? Não tem nem como ir para Miami comprar ternos. Não sei se vocês lembram disso aí, já tem bastante tempo. Mas veja, aí é você aceitável aceitar que a pessoa estava com um iPhone, às vezes aceitar que a pessoa tinha comprado uns perfumes, enfim. Se tiver lá um cartão de crédito mostrando que ela efetivamente foi em uma loja, enfim. Veja, sim, veja que aqui, ó, quando eu falo comprovar, não significa nota fiscal. Você pode ter uma testemunha. Vamos imaginar que você está voando lá com algum sujeito que é da mesma cidade que você e, coincidentemente, vocês se encontraram lá no Duty Free, fizeram compras juntos. Beleza. Foi perdido lá na sua bagagem. Aí você chama o cara, desde que ele não seja amigo seu, parente, nem nada, que não vai ter valor nenhum. Você chama o cara lá para testemunhar. Fala, oh, você conhece esse cara aqui? Conheço, né? Ele comprou. Veja, todo tipo de prova. A questão aqui é, você precisa comprovar aquele dano material que teve. O que eu estou tentando te mostrar é o seguinte, quando você não tem como provar, e existem situações assim, não tem como provar que você perdeu a bagagem, correto? Que você perdeu um valor X na bagagem, correto? Mas aí você vem para cá, ó. Será que perder uma bagagem gera um dano extra patrimonial? De confusão, de ficar sem roupa, né? Então, um exemplo bem legal. Um primo meu estava indo para os Estados Unidos, onde ele fazia doutorado, perderam a bagagem inteira dele e ele ia ficar na casa do orientador. Então ele estava muito frio, assim, 12 graus negativos, ele teve que pegar roupa emprestada com o cara. Ele nem conhecia direito, primeira vez que ele estava viajando para lá. Então imagina a situação. Aí você vai trabalhar com essas possibilidades de dano extra patrimonial. Aí você não precisa provar o prejuízo. Você não vai precisar provar o prejuízo X reais do que você perdeu da bagagem. Você vai demonstrar que a perda da bagagem e dando indícios do que existia ali, tinha roupas, tinha livros com grifos, né, que eu estava estudando, tinha um notebook porque eu estou indo para um doutorado, tinha roupa de frio porque lá estava muito frio. Então tudo isso vai gerar uma indenização, não de dano material, mas de dano extra patrimonial pelo mesmo fato. Entendeu? É muito comum o advogado vir pedindo danos materiais, achando que aquela situação em si ela vai gerar a responsabilidade civil, mas se não comprovar, pode ficar evidente ali, perfeito. Pode ficar evidente ali que teve um dano, assim, destacado. Se ele não provar que o prejuízo foi X reais, o juiz não vai dar. Por quê? Porque ele não pode. A responsabilidade civil pelo dano material ela precisa ficar demonstrada por provas praticamente assim, pela busca da verdade, né, que a gente chama busca da verdade real. Mas se você tem uma situação que existe prejuízo, evidente que existe, mas que você não consegue provar, joga no outro tipo de dano. Que aí o dano extra patrimonial, como ele trabalha com a compensação e não com a reparação, você consegue receber essa indenização aí. Sacou a malandragem? Vi muitos e muitos casos do advogado perder a procedência da indenização por conta disso.
E o juiz lembrar, perfeito, aí o juiz vale lembrar, ele não pode julgar extra petita. Se o cara pediu X reais dano patrimonial e pediu Y reais dano moral, o juiz não pode ajustar, né? Em regra, ele tem que se ater ali, ele não pode dar mais do que a pessoa pediu. Menos sim. Beleza? Na verdade, patrimonial aí que você está falando, né? Na verdade, você tá falando aí do patrimonial, né? Porque extra patrimonial e moral para mim é sinônimo. Sim, é o que eu estou falando. Vamos imaginar aqui, um exemplo hipotético. O cara construiu uma teoria que na bagagem que se perdeu tinha 10 mil reais de produtos lá que sumiram. Máquina, celular, relógio, notebook, enfim. Patrimonial, pediu 10 mil reais. Tem como ele provar isso aí? Óbvio que não. E aí lá no dano moral ele pediu, sei lá, 5 mil reais. Seria mais inteligente ele ter pedido os 10 no dano moral e construir que existia todos os indícios ali, juntar foto da passagem para onde ele ia, para uma praia, onde certamente ele ia usar uma GoPro, enfim. E ele construía a demonstração de indícios de que ele sofreu um dano que além de ser patrimonial é também extra patrimonial, do que ele pedir um dano patrimonial que ele não vai conseguir comprovar. Percebeu a jogada estratégica aí? Aí a gente. Então, é o que eu tô falando, é porque a maioria desconhece. Desconhece que o dano, veja, isso é um pressuposto, o dano patrimonial você precisa provar, ponto final. Se não provou, não tem dano, percebeu? O juiz ele trabalha com processo. Se você não provar, os pressupostos da responsabilidade civil são: o dano patrimonial é aquele dano evidentemente comprovado, inclusive a reparação ela será exatamente para buscar colocar o patrimônio da parte sofrida exatamente no local em que ele tinha. Então, se você teve, sei lá, eu gosto do exemplo da batida, você teve a batida, custou 5 mil reais para reparar o carro, é 5 mil reais o prejuízo, tá lá, nota fiscal, teve que trocar para-choque, tá, tá, tá. E aí você pode até me falar, né, professor, o carro já estava batido. Paciência, você deu azar de bater no carro que estava batido, vai ter que pagar o conserto. Então, o dano patrimonial, ele trabalha com esse raciocínio. Se você não provar, o juiz não vai te dar esse dano. Por quê? Ele não pode. É um pressuposto de indenização por dano material é que a comprovação tem que ser inequívoca. Beleza? Então, tomar cuidado. Primeiro, os pais respondem pelos atos dos filhos menores, que estiverem, óbvio, sob sua autoridade ali, sua companhia. E aí a gente entra nos cuidados aqui. Os pais não possuem direito de regresso. Não tem como o pai exigir depois que o filho custeia ali, né? Vamos imaginar que o filho é realmente culpado. Pegou o carro e pegou um pedaço de pau, né? Denis o Pimentinha. Quebrou o carro inteiro do vizinho porque odeia o vizinho. Paciência, o pai vai assumir aquela bronca lá, né? Ninguém mandou ser pai. Mas é uma exceção. A regra é que aqueles que se responsabilizam pelo fato de outrem, eles têm o direito de regresso. Segunda exceção que a gente tem aqui é, em regra, na verdade, em regra não, essa responsabilidade também não é solidária. Ou seja, o pai e o filho não respondem de forma solidária. Por óbvio. Porque você tem a responsabilidade do pai exatamente porque o filho é um filho menor. Ele ainda não tem, vamos dizer assim, sequer a maturidade para responder pelos seus atos. Essa responsabilidade aqui está no 928. Aqui, ó. Daqui a gente pode extrair um raciocínio para a gente ir embora feliz que eu estou com fome. E a gente fecha uma parte boa da matéria. E eu insisto, essa parte da responsabilidade do pai com relação aos atos do filho cai demais em concurso. Diria que de responsabilidade civil dentro do Código Civil é uma das coisas que mais cai. O artigo 928 fala o seguinte: o incapaz responde pelos prejuízos que causar,
se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Então vamos entender isso aqui. Vou colocar embaixo que é até melhor. Segundo o código, nesta situação, a responsabilidade civil do filho menor será subsidiária, ou seja, só será possível quando a obrigação for pessoal. Qual o exemplo? Você tem as medidas chamadas medidas socioeducativas. Socioeducativas. Está lá no artigo 112 do ECA. Como a gente sabe, essa responsabilidade aqui ela é em regra pessoal. Então, quando você tem a responsabilidade pessoal do filho, vamos pensar que ele está cumprindo uma medida socioeducativa, não tem como você pensar em responsabilizar o pai. Você responsabiliza só o filho, desde que exista esse pressuposto aqui, como está no próprio artigo 928. E ainda assim, ela será subsidiária quando a obrigação for pessoal e se o menor dispuser dos meios suficientes. Ou seja, você vai responsabilizar o menor, primeiro, se a obrigação for pessoal, aqui não é e não, é ou. Você trabalhará com a seguinte situação. O menor ele vai responder somente se, e aí por isso que a gente está falando, não é solidária, mas o menor responderá de forma, primeiro, subsidiária. Se essa obrigação for de cunho pessoal, exemplo, ele está cumprindo lá uma medida socioeducativa do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou ainda se o menor dispuser ali dos meios, né? Você tem que pensar que alguns menores são, por exemplo, beneficiados com uma doação ou mesmo são beneficiados com uma herança de algum familiar próximo e ele tem os meios ali, ele tem o patrimônio suficiente para custear, né, aquela determinada indenização que ele pode ser obrigado a pagar. É o que está de maneira expressa aqui no 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo, ou seja, quando a responsabilidade for pessoal, nos termos da medida socioeducativa, por exemplo, ou não dispuserem dos meios suficientes. Ou seja, os pais não têm condições, não têm os meios suficientes, mas o filho tem. Vou colocar aqui como patrimônio. Pensa a situação em que o filho herdou um bom patrimônio da avó e os pais já não têm patrimônio suficiente para custear aquele, sei lá, aquela BMW, aquele X6 que ele destruiu na garagem do prédio. Né? E uma segunda hipótese aqui, e aqui já é também condicionada. Vou aproveitar essa formatação aqui. Que vai dizer o seguinte: a responsabilidade do filho fica condicionada se a responsabilidade não puder privar do necessário o incapaz ou o filho. Vou colocar aqui incapaz, que é o termo que o código usa, ou seus responsáveis. Isso aqui é uma ideia, inclusive, de um mínimo existencial. Né? Não puder. Vou colocar assim, mínimo existencial. Você não vai imputar responsabilidade ao menor se essa responsabilidade, o valor dessa indenização, for retirar o mínimo necessário ali para você garantir o sustento
menor ou mesmo dos seus responsáveis ali. Então vamos refletir aqui, vamos revisar. Estamos falando da responsabilidade de alguém pelo fato de outrem. Ok. Primeira possibilidade que nós vimos, o pai, alguém, respondendo pelos atos danosos causados pelo filho menor. Ok. Em regra, os atos de uma pessoa respondendo pelo fato de outrem, eles são de cunho objetivo e ainda assim de maneira solidária. Ou seja, você não precisa provar que esse sujeito aqui agiu com culpa ou com culpa grave ou culpa leve, e você vai responsabilizar os dois de maneira solidária. Os dois respondem por tudo. E ainda assim, em regra, esse sujeito que responde de forma solidária, se ele demonstrar que o outro agiu com culpa, ou seja, aquele que responde pelo fato de outrem, se ele demonstrar que esse outrem ele agiu com culpa, ele foi efetivamente responsável, ele pode exigir aqui o direito de regresso. Entretanto, quando se fala de filhos menores, dos pais com relação aos filhos menores, você, primeiro, não tem o direito de regresso, não tem como o filho menor exigir, não tem como o pai, perdão, exigir que o filho menor, provando que ele é responsável, o pague, fora essa hipótese, ele assume a responsabilidade aqui, e ainda assim, essa responsabilidade não será solidária. A responsabilidade é só dos pais, ponto final. É possível que o filho responda também, mas aí ele vai responder de forma subsidiária, ou seja, quando você tiver a obrigação pessoal de pagar aquilo ali, ou mesmo se o menor tiver a capacidade, a forma de custear aquela obrigação lá, e os pais não tiverem. Ou seja, os pais não dispuserem de meios e o filho tiver, obviamente. E ainda assim, se esses meios, esse patrimônio do filho, que é suficiente para pagar a indenização, não interferir no mínimo necessário para ele se manter vivo dignamente e para os pais também se manterem minimamente ali no seu aspecto de responsabilidade, de sobrevivência digna. Beleza?